Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Paulo de Tarso e no vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o filme do Lanterna Verde que eu escrevi. Bom, o Lanterna Verde é um personagem que já apareceu algumas vezes em diferentes filmes. Ele já ganhou um filme em 2011, um filme que foi muito mal recebido pelo público. Ele também já apareceu no recente filme do Super-Homem, de 2025, e também vai ganhar uma série diretamente para a HBO em 2026. Como vocês devem ter percebido, existem diferentes personagens que usam o nome de Lanterna Verde. Eu preciso fazer uma distinção para ajudar a esclarecer alguns pontos. O primeiro Lanterna Verde é o Hal Jordan. Tecnicamente, nos gibis não é ele, é outro personagem. Mas o Lanterna Verde mais famoso é justamente ele, o Hal Jordan. Tem outro também Lanterna Verde muito famoso que veio depois, é o John Stewart. O Lanterna Verde que aparece nas animações da Liga da Justiça, por exemplo. Além do John Stewart e do Hal Jordan, existe também o Guy Gardner, que inclusive ele apareceu no filme do Super-Homem de 2025. E existe também uma outra Lanterna Verde, uma Lanterna Verde mulher, que é a Jessica Cruz, que ela já apareceu em algumas animações, e também é uma personagem recente na história da Liga da Justiça. Agora que eu fiz essa distinção, eu queria deixar uma coisa clara. Esse roteiro do Lanterna Verde, de todos os heróis da Liga da Justiça, foi o que mais me deu trabalho para escrever. Acho que por conta também da pronúncia de alguns nomes dos personagens, também pelo fato do personagem ter sido pouco explorado em relação aos outros heróis da Liga da Justiça, em que pese ele seja bastante frequente nas animações, ele não tem tanta exploração quanto o personagem, por exemplo, como Batman e Super-Homem, que são mais recorrentes. Então, assim, eu diria que eu tive um trabalho maior assim para escrever o roteiro, mas eu queria que vocês avaliassem, pontuassem o que vocês melhorariam no meu roteiro. E é isso. Vamos aos personagens do filme. Bom, os personagens do nosso filme, nós temos os Lanternas Verdes e os Lanternas Amarelos. Bom, os Lanternas Verdes, eles são os heróis, né? Temos aqui o Hal Jordan, que é o nosso personagem principal. Temos a Jessica Cruz. Temos o Kilowog, que é um alienígena. Temos o Tom Harry, que é um alienígena também. E temos a Kat Matui. Além desses Lanternas Verdes, nós temos também o Shia-Hill, que tem uma participação menor no filme, que também é uma Lanterna Verde. Além desses Lanternas Verdes, nós temos também a Carol Ferris, né? Que é a responsável pela empresa de aviação, onde o Hal Jordan trabalha, né, que é o interesse romântico dele. Temos também os Lanternas, que são os Guardiões de Oa, né, os Guardiões de Oa, eles que criaram os Anéis dos Lanternas Verdes, né, e também nós temos os Lanternas Amarelos, com seus antagonistas, né, os caras maus do nosso filme, né. Nós temos o Parallax, que é o original, né, o Lanterna Amarelo original. Temos o Sinestro, que é o líder dos Lanternas Amarelos. Temos o Arquilo e o Romat-Hu, que são os capangas do Sinestro. Temos a Lisa Drake, que é o braço direito do Sinestro, né, e uma feiticeira que também vai ser uma das antagonistas do filme. Bom, vamos ao filme. O início. Hal Jordan é o piloto de caça com mais recordes e medalhas da história da aviação militar dos Estados Unidos da América. Nas horas vagas, Hal Jordan é o policial intergaláctico Lanterna Verde há 3 anos e está investigando o desaparecimento de vários Lanternas Verdes nas últimas semanas. Entretanto, uma jovem militar, Jessica Cruz, está tentando aprender como dirigir o caça e em um dos treinamentos ele se depara com um ataque de Parallax em São Francisco. Hal Jordan empunha o anel e parte para a briga. Aqui nós temos, né, a apresentação do personagem. Eu acho que seria interessante mostrar ele e a Jessica, né, como militares, né, da aeronáutica, trabalhando para Carol Ferris. E, inclusive, mostraria também o filme... já começaria nele como Lanterna Verde, né? Essa questão da origem dele poderia ser abordada ao longo do filme, assim, na minha opinião. Mas eu acho que o início ideal seria mostrando justamente ele pilotando, né? Ele trabalhando como piloto de caça. O Sinistro. Hal Jordan empunha o anel e parte para a briga. Entretanto, durante a luta, Hal Jordan é atacado por Sinestro, que revela a ele que Parallax se teletransportou até lá com a promessa de que se ajudasse a consumir seres humanos, culparia o planeta natal de Sinestro. Sinestro pede ajuda de Hal Jordan e ele o ajuda, se detendo Parallax antes que ele destrua São Francisco. Jessica Cruz presenciou tudo e pergunta para Hal Jordan como ele conseguiu os poderes. Hal Jordan diz que agora que ela sabe o segredo, não é seguro que ela permaneça na Terra. Aí aqui a gente pode mostrar a origem do Hal Jordan como Lanterna Verde, como ele conheceu o Lanterna Verde que deu o anel para ele, né, o anel do Lanterna Verde. Poderia mostrar ele explicando para Jessica como funciona, né? Mostraria a abordagem dele com a Carol, né? Isso tudo nos 15 primeiros minutos do filme. Isso seria bem rápido, na verdade. Agora, né, feitas as apresentações, Hal Jordan, Jessica e Sinestro entram na espaçonave dos Lanternas e vão até o planeta dos Lanternas Verdes. Após aprisionar Parallax, Sinestro reporta o fato aos Guardiões, e pontuam que Sinestro não deveria envolver outros membros da tropa dos Lanternas nesse problema, e que ele está sozinho nessa. Hal Jordan diz que ajudará Sinestro que irá junto dele até o planeta natal. No caso do Sinestro. O planeta Oa. Hal diz que ajudará Sinestro. Jéssica faz amizade no planeta Oa com os Lanternas Verdes, com Kilowog e Tom Harry. Jéssica diz que guardará o segredo da tropa dos Lanternas Verdes se eles a ajudarem a aperfeiçoar seus conhecimentos. Sinestro explica que Parallax já foi um Guardião Azul, os criadores da tropa dos Lanternas Verdes, e Parallax foi banido do Conselho dos Guardiões por usar o medo ao invés da determinação na missão de pacificação do universo. Várias sementes do medo de Parallax foram plantadas em diferentes planetas. E, quando Parallax der o sinal, os planetas serão consumidos e a vida do universo será escravizada por Parallax. Aqui a gente tem que explicar uma coisa importante. O Parallax, ele se alimenta do medo, né? Diferente dos outros Lanternas, que acreditam que a determinação deveria guiar o universo até a paz, Parallax ele acredita que o universo deveria ser dominado pelo medo, por isso ele usa o espectro de cor amarelo, certo? E o Parallax ele plantou diferentes clones dele ao longo do universo para poder consumir esses planetas, deixando bem claro, né, quais as intenções do Parallax, né, que é um dos vilões do filme. A armadilha. Hal, Tom Harry, Kilowog, Sinestro e os Lanternas Verdes vão até o planeta natal de Sinestro,
Korugar, contrariando as ordens dos Guardiões de Oa, mas são cercados por vários Lanternas Amarelos, que são liderados por Lissadrak, que ordenam que os Lanternas Verdes se rendam e entreguem seus anéis. Os Lanternas Verdes estão em menor número e são surpreendidos pela traição de Sinestro, que retira o anel dos Lanternas Verdes e impõe o anel dos Lanternas Amarelos, revelando que o plano de Parallax sempre foi espalhar células dele pelo universo para infectar planetas com seres vivos inteligentes e se alimentar de suas energias vitais. Hal discorda e diz que Sinestro deveria desistir daquele plano nefasto, mas Parallax havia tomado total controle daqueles ex-membros e uma luta épica se inicia. Hal Jordan enfrenta Sinestro, que logo enfrenta Aquilo e Toma Rei enfrenta Romat Hu. Aqui a gente teria basicamente, né, a traição do Sinestro, ele revelando as verdadeiras intenções dele, né, e mostrando que ele foi controlado por Parallax, né, que os Guardiões se negaram a ajudar o planeta dele e ele escravizou o planeta dele, se tornou um tirano do planeta dele, né, utilizando justamente o poder dos Lanternas. A armadilha. Jessica assiste tudo da central de comunicação em Iowa e alerta Steel, um dos Lanternas Verdes que ficam em Iowa, de que Hal e os outros Lanternas estão em perigo. Um segundo batalhão de Lanternas Verdes é deslocado para o confronto, mas uma grande explosão toma conta de Iowa. Sinestro havia propositalmente colocado diversas bombas em diferentes locais do planeta Iowa para impedir que mais Lanternas Verdes se deslocassem até seu planeta por lugar. O segundo batalhão de Lanternas fica ocupado com a proteção de Iowa, e assim Hal e sua equipe precisam fugir dos ataques de Sinestro e companhia. Com um trio de Lanternas Verdes em desvantagem, eles se disfarçam no meio da população do planeta de Sinestro. Hal tem a ideia de pedir ajuda para Katma Tui, que é da mesma espécie de Sinestro, e Katma Tui lhes promete ajuda. Hal, Jordan e companhia conseguem se disfarçar com sucesso e Sinestro fica furioso por perder o rastro dos Lanternas Verdes. Lissadrak diz que vai usar seus asseclas, isto é, seus capangas, para encontrar os Lanternas Verdes e envia mortos-vivos encapuzados no encalço dos Lanternas. O resgate. Katma Tui diz que, por respeito aos mortos e aos rebeldes, ajudará Hal Jordan e os Lanternas Verdes, afirmando que o único exército capaz de deter os Lanternas Amarelos são os caçadores, androides programados para policiar a galáxia. Hal concorda, mas diz que precisa de guerreiros mais confiáveis e lembra de Shaira Hall, uma antiga amiga que o salvou algum tempo atrás. Hal usa o anel para contratar Shaira, que responde diz que irá até o planeta de Sinestro para resgatar os Lanternas, mas quer uma garantia em dinheiro pelo resgate. Hal Jordan aceita. Os Lanternas Amarelos detectam a entrada da nave de Shaira e ordenam que ela se identifique. Shaira diz que veio recolher os alimentos que Tanagar comprou de Korugar, e a entrada da nave dela é autorizada. Enquanto isso, no planeta Oa, Jessica Cruz treina com Shia-Hi e Steel, dois membros da tropa dos Lanternas Verdes, para ajudar a deter os Lanternas Amarelos. Jessica diz que precisa voltar para a Terra para informar Carol Ferris e o comando superior da aeronáutica de que ela e Hal Jordan estavam em missão, e assim, Shia-Hi leva Jessica Cruz até a Terra. A fuga. Na Terra, Jessica relata a situação para Carol, que diz que Hal Jordan não pode correr perigo com os pilotos da aeronáutica apostos, imaginando que ele foi capturado por terroristas e não por alienígenas. Em Korugar, Shaira e sua equipe de Tanagarianos descem no porto e são abordados por Aquilo e Romat Hu, que dizem que não tinha nenhuma nave de Tanagar agendada para carga e descarga naquela semana, e Shaira improvisa explicando que o povo de Tanagar está com baixo número de vegetais, já que o planeta dela está em guerra com outros planetas. Aquilo e Romat Hu discordam e mandam que Shaira vá embora. Quando Shaira e os dois Tanagarianos que acompanham dão uma surra em Arkai e Romat Hu, porém os mortos-vivos de Lissadrak alertam e a Sinestro, e uma confusão se inicia. É nessa hora que Hal Jordan, Kilowog, Toma Ri e Katma Tui vão correndo até a nave e ajudam Shaira a fugir. Eles entram na nave e conseguem escalar a de Korugar e conseguem escapar de Korugar. Após Shaira realizar uma fuga com grandes manobras aéreas, Hal diz para eles irem até o planeta Oa. No entanto, Shaira é procurada pelos Guardiões de Oa, então ela traça o curso para a Terra. Aqui basicamente o que a gente vai ter, né? A gente tem o roteiro encontrando a Mulher Gavião e o Lanterna Verde. Então ela vai dar esse apoio para o Lanterna Verde fugir de Korugar, porque ele está sendo caçado pela tropa do Sinestro. E basicamente durante isso está acontecendo o treinamento da Jessica Cruz, né? Porque aqui a gente está tendo o trabalho de apresentar a Mulher Gavião, apresentar o Lanterna Verde e apresentar também a Lanterna Verde Jessica Cruz. Eu acho isso importante porque tem muitos personagens que merecem atenção, né? E um deles é justamente a Jessica Cruz. Eu acho que ela seria muito interessante ser abordada no filme, exatamente porque ela seria uma recruta. Ao invés de mostrar o recrutamento do Hal Jordan, como já foi no filme de 2011, seria interessante mostrar o recrutamento da Jessica Cruz, né? Ela seria, na verdade, o público se conectando com o planeta Oa. Acho que seria interessante, né? Até para o filme não ficar muito maçante, né? Muitos personagens masculinos, eu coloquei vários personagens femininos, como por exemplo a Lissadrak, que é a vilã, coloquei a Mulher Gavião, que é uma anti-heroína, né? Coloquei a Jessica Cruz, que é a recruta, né? E coloquei a Carol Ferris, né? Que está numa posição de destaque, né? Como líder de empresa, né? Acho que seria interessante o filme abordando, né? Esses diferentes aspectos, né? Dos personagens, para não ficar um filme muito masculinizado, né? Seria interessante ter personagens femininas relevantes. A emboscada. Na Terra, Jessica recebe a informação de que Hal Jordan está a caminho, com Kilowog e Toma Rei. Shia-Hi usou o anel para se disfarçar como uma, e por indicação de Jessica Cruz, assume a identidade de um comediante famoso. Aí fica a cargo do diretor, né? Pode ser o Adam Sandler, pode ser o Ben Stiller. Os filmes, eles têm que ter aquele momento de alívio cômico, né? Esse seria um ótimo momento, né? Sempre tem algum famoso interpretando algum personagem com uma participação especial. Acho que seria interessante, tipo, sei lá, o Adam Sandler aparecesse no filme do Lanterna Verde, seria legal, entendeu? Seria divertido. Ao chegar na Terra, Carol, Jessica e Shia-Hi recebem Hal, ao que Shaira se incomoda, já que ela não sabia que Hal Jordan tinha uma namorada, no caso, a Carol Ferris. Toma Rei diz que recebeu um comunicado do planeta Oa de que os Lanternas Amarelos estão a caminho de lá, com uma espada de dezenas de espaçonaves. Hal Jordan então diz que sozinhos não tem como vencer os Lanternas Amarelos, com o ainda se recuperando da destruição. Jessica diz que sabe como derrotar Sinestro, pois o anel lhe revelou o segredo dele. Shaira diz que já cumpriu com sua parte do acordo, que vai ficar na Terra para abastecer a nave. O confronto. Entretanto, os nossos heróis são brutalmente atacados pelos Esquadrão dos Lanternas Amarelos. Sinestro destrói a espaçonave e declara que dividiu uma parte dos Lanternas Amarelos para atacar o planeta Oa e outra parte para atacar o planeta Terra, declarando que quer eliminar Hal Jordan com suas próprias mãos. Katma Tui revela seu anel de Lanterna Verde e Lanternas Verdes se unem para lutar contra a tropa Sinestro. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Katma Tui, ela aparece na animação da Liga da Justiça e ela é um interesse romântico do Jon Stewart. Ele não aparece nesse filme, mas eu acho que seria interessante a Katma Tui aparecer, até porque ela é um contraponto ao Sinestro. Poderia ser abordado, por exemplo, que ela é uma irmã, ou então uma prima, ou então já teve algum relacionamento com o Sinestro, né? E ela pensa totalmente diferente dele. Enquanto o Sinestro ele quer dominar o povo de Korugar pelo medo, a Katma Tui acredita que a determinação deve guiar o povo de Korugar. Acho que seria interessante, né?
mostrar esse conflito de ideias entre eles. Continuando, Hal Jordan luta com Sinestro, Kat Matui luta contra Alyssa Drake, Kilowog luta contra Aquilo, Tom Marie luta contra Hatchman, Shia luta contra outros Lanternas Amarelos sem nome. Jessica e Shaira unem forças para lutar contra os membros da Torre dos Lanternas Amarelos. Carol, resgatada por Hal, consegue defender os ataques de Sinestro. Após um violento combate, os Lanternas Verdes vencem os Lanternas Amarelos e Sinestro vai preso. Kilowog, Tom Marie e Shia levam os prisioneiros até o planeta Oa. Jessica diz que a Terra precisa de um guardião e diz que vai acompanhar os Lanternas até o planeta Oa. A Terra é salva mais uma vez. Aqui basicamente a gente tem, né, a jornada do herói, né, só que contada de uma maneira diferente. Eu acho que seria interessante, né, mostrar logo esses personagens, né? Até pro filme não ficar uma coisa muito maçante, né? Não ficar uma coisa engessada como foi o filme de 2011, que recebeu tantas críticas, né? Acho que se tivesse esses personagens que pudesse se conectar, né? Seria bem, bem interessante. A gente poderia ter, por exemplo, Lanternas Verdes sucumbindo durante a luta, né? Pra dar uma realidade ao filme, né? E mostrar justamente esse conflito de ideias, né? Enquanto a tropa Sinestro, ela acredita no medo, né? O Parallax, ele faz, né? Os Lanternas Amarelos sentirem medo. Os Guardiões de Oa acreditam que os Lanternas Verdes devem ser guiados pela determinação, pela força de vontade, né? Assim, uma ideia que eu tive durante o filme seria apresentar os personagens tendo pesadelos, né? Acho que isso seria, assim, acrescentar ao filme, adicionaria uma camada de profundidade, e também deixaria os personagens, assim, mais realistas, né? Eles encarando seus medos, né? Superando seus medos. Acho que seria interessante, né? De mostrar. É uma ideia secundária, né? No filme. A cena pós-créditos. Na cena pós-créditos, Carol Ferris e Shaira Hall estão tomando café, conversando sobre qual é o melhor personagem e o melhor motor de Dobby. Hal Jordan volta com os alimentos e diz que recebeu informações que os heróis da Terra disseram que querem conversar com eles, né? No caso, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e o Flash, né? Shaira diz que é uma fã da Mulher Maravilha e que quer conhecê-la. Eis que eles avistam uma gigantesca espaçonave cruzando o espaço aéreo da cidade do Lanterna Verde, com Hal Jordan e Shaira soltando palavrão. Esse é o fim do filme. Aqui a gente já teve o começo do filme da Liga da Justiça, né? Mostrando que eles estão na Terra e que eventualmente eles vão se unir aos nossos heróis que eu apresentei nos outros vídeos, né? O Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash e o Caçador de Marte, né? E o que é essa invasão alienígena? Mais uma, né? Mais uma. É da outra semana, né? Só que essa aqui, ela é mais escancarada, né? É aqui o Caçador de Marte, né? O Marciano vinha anunciando, né? Isso aí a gente vai ver no filme da Liga da Justiça, né? Que eu tô escrevendo. Enfim, pessoal, eu queria que vocês avaliassem o filme, avaliassem o meu roteiro, digam nos comentários o que vocês melhorariam, e é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.